Bom, estamos aqui. Você que nos visita, vê um nome estranho aí na tela, né? Metanoia, que raio é isso? Né? Metanoia é um termo grego que tem a ver com a mente transformada por Cristo. É o que Jesus pregava. Ele chegava: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, esse arrependimento é lógico, é um pesar, é uma consciência daquelas coisas que a gente entende que fez sem Deus, mas é também uma mudança do nosso chip, mudança de pensamento, ter uma vida nova a partir daquilo. Então, isso está aqui, tudo isso dentro desse termo metanoia. Então, isso é uma história que a gente já está quase chegando ao final. A gente viu toda a carta de Romanos, os primeiros 11 capítulos, desde a introdução, falando do problema do homem, do pecado, tanta coisa que a gente vê no mundo hoje. A gente fala: como uma pessoa pode ser assim? A Bíblia tem a resposta. É o pecado. É o pecado que está dentro de todos nós, né? E, graças a Deus, pela provisão, a solução de Deus, através de Jesus, que veio e pagou o preço pelo nosso resgate na cruz, e por isso nós podemos ser, se a gente aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor, filhos de Deus, amém? E livres do pecado, livres para uma página nova. Deus nos dá uma página branquinha, limpinha, para a gente poder ter um recomeço, amém? Essa é a promessa do Evangelho. Quando chega, então, na segunda parte da carta, essa foi a primeira carta, a primeira parte bem grandona lá, salvação oferecida por Deus. Agora, ele começa, então, a resposta do homem. E hoje a gente vai ver o finalzinho disso. Nós vamos ver o capítulo 15, a primeira parte do capítulo 15. Então, só para você entender e a gente poder entender por que Paulo está falando, o que ele está falando, qual é a exortação. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia, é muito normal, né? Eu lembro alguns amigos, logo quando eu me converti, no século passado, quando chegava assim, falava: agora você virou crente? Então, não isso, não aquilo, é tudo que as pessoas... É a regra do não, né? Como se uma vez que você se convertesse, o pastor da igreja, eu tenho impresso aqui, né? Então, a partir do momento que você se converte, não faça mais isso, não faça mais... E não é isso o cristianismo. Nada mais errado do que esse conceito que o mundo espalha por aí, né? Então, para que a gente tenha um entendimento disso, quando começa o capítulo 12, o primeiro versículo do capítulo 12, dessa virada de página, Paulo fala então: olha, postas as misericórdias de Deus, todo esse rosário que eu venho falando na carta até aqui, os 11 primeiros capítulos, ele fala: rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, né? Um culto que não é para cegos, para pessoas destituídas de razão, de inteligência, ao contrário, pessoas racionais que se oferecem a Deus. E não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se deixem levar e se acomodar a um padrão que está bem aquém daquilo que Deus projetou para você. O que o Vinícius falou no começo, né? Deus tem um projeto lindo para a sua vida. E o mundo quer te tirar disso. Assim de simples. Então, não se amolde às coisas dos influenciadores do mundo, né? Isso que é o que Paulo fala, então. E a partir daí, a partir do capítulo 13, ele traz à tona uma coisa muito importante, que é o amor. Ele traz o amor para o centro do debate. Se a questão é que Jesus, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ele falou: amar ao próximo como a si mesmo. E disso depende toda a lei e os profetas. Então, tu não matarás, não sei o quê, e Paulo vai falar isso no capítulo 13. Tudo isso se resume em amar ao seu próximo. A partir daí, então, começou o que nós chamamos aqui, como o nome do tema, né? A prática madura do amor. Foi o capítulo 14, 2 mensagens, e hoje é a terceira e última, embaixo desse guarda-chuva. Se você crê em Cristo como teu Salvador, você entregou o seu coração para Ele, amar o próximo é uma consequência, eu não vou dizer natural, porque não é natural para nós, mas é natural a partir do momento que o nosso coração está nas mãos de Deus, amém? Então, isso que nós vamos tratar hoje aqui, e nós vamos ver só 3 versículos no começo, mas a gente vai de 1 ao 13, que é esse final que Paulo vai trazer. Então, convido a vocês para ler aí Romanos 15, a partir do versículo 1,
Está ali projetado, se você quiser ver na tua Bíblia, ok. Se não, está ali projetado na NVI, que é a Bíblia que a gente segue. Diz assim a palavra: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Amém? Vamos pedir para que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós que te convidamos desde o princípio, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que a gente possa entender o teu propósito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu falei lá da prática madura do amor, terceira parte, né? Esses versículos de capítulo 15, de 1 a 13. Um subtítulo que a gente pode ver aqui, claramente, a gente vai ver na exposição, é isso: Cristo como modelo supremo do amor. A gente não está sozinho nessa caminhada. E a gente não está sem parâmetros. O que é que eu faço? Né? Lembro sempre, a gente cruzou muito nos grupos do WhatsApp, uma foto um desses memezinhos do João Travolta, num filme, né, que ele fica assim, né? A gente não precisa ficar assim, na fé. A palavra tem o caminho para nós. Eu queria fazer isso, dividindo nossa reflexão nesses 3 pontos aqui, né? Um desafio à nossa tendência natural, a fonte de ensino, cura e esperança, que é a palavra, e Cristo como fonte prática de alegria e paz. Amém? Então, nossa tendência natural, né? Por que eu estou chamando aqui esse primeiro ponto? Vamos falar dele primeiro, né? Desafio à nossa tendência natural. É buscar o que nos agrada. Sim ou não? No Brasil, a gente não tem muitas estatísticas dessa coisa. Nos Estados Unidos, eles têm estatística de tudo, e uma das estatísticas que fizeram foi perguntar para o povo porque todo mundo fala, qual é o propósito da vida, né? Uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento na vida, né? Qual é o propósito da minha existência, qual é o propósito de estar? E quando perguntado, fala que mais de 65% da população fala que o propósito da vida é se satisfazer, é ter prazer e ter uma satisfação pessoal. Ter prazer e ter uma satisfação pessoal. E é interessante, você fala, bom, mas isso é o mundo. Mas, dentro das próprias igrejas, foi feita a mesma pesquisa, e mais de 50% das pessoas responderam a mesma coisa. Né? Então, parece que isso está no nosso coração. Tá? Então, o cristianismo nos convida a trilhar um caminho diferente, não é? Que Hebreus vai chamar de um novo e vivo caminho. Mas como nós podemos, então, trilhar esse caminho? Como é que a gente pode entrar nessa do bem, de amar realmente o próximo antes de mim mesmo? Como nós podemos chegar lá? Como nós podemos amar o nosso próximo em vez de buscar agradar a nós mesmos, como a própria estatística mostra? Como nós podemos amar como Cristo amou antes de resolver nossos próprios problemas de amor próprio? Autoestima, né? Que está tão em voga nos nossos dias. Será que a palavra tem um antídoto para isso? Será que o Evangelho nos ajuda a combater essa nossa tendência natural? É isso que eu queria fazer o convite a vocês, que a gente pudesse ver isso hoje. Amém? Através dessa última exortação de Paulo. É muito interessante a gente pensar como o Espírito Santo colocou isso na cabeça de Paulo. E ele coloca na nossa agora para a gente poder enxergar isso através das palavras dele e poder se preparar para a cura. Amém? Versículo 1 começa lá: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Parece que tem um chamado aqui à empatia, a um próprio sacrifício. Os fortes devem suportar esses fracos. Existe uma certa renúncia, muita paciência, muitas vezes. Vamos combinar? Tem pessoa que você precisa ter bastante paciência para seguir junto, né? Sim ou não? Tem, né? Mas que são esses fortes e fracos?
Você que está chegando agora, né, não tem muito, não participou de todo essas. Nós estamos, eu não sei aqui, mas acho que essa é a 27ª pregação em cima de Romanos que a gente está fazendo, né? Então a gente vem trabalhando esses temas já há algum tempo. Mas Paulo está chamando de fortes aqueles que entenderam o que Jesus fez, o que Jesus conquistou na cruz, e que muitas das coisas que eles vinham falando, que a Bíblia vinha falando no Antigo Testamento, como guarda do sábado, por exemplo, que Jesus confrontou tanto isso, nós já temos falado isso bem claro nos últimos meses aqui, nas últimas semanas, e outras coisas, comer, né? Toda aquela dieta, não come isso, não come aquilo, Jesus tinha falado, cara, o que entra na tua boca não é o problema, porque que entra vai para o estômago, do estômago para o intestino e tchau, foi. O problema é o que sai da boca. Isso é que contamina. E a partir daquilo, Jesus tinha declarado puras todas as coisas. A gente falou desse texto semana passada. Amém? Então, os fortes na cabeça de Paulo, Paulo mesmo sendo judeu, ele tinha isso claro. Todos aqueles sacrifícios apontavam para Jesus, para o sacrifício que Jesus ia fazer. Então, ele não precisava mais nada daquilo para ser cristão, para viver a vida. Ele tinha liberdade de viver. Mas existe hoje, existia naquele tempo, é mais fácil a gente, didaticamente, imagina todos os judeus que se converteram. Judeus desde pequenininho, vinha aquilo lá, você não pode comer porco, você, né? Não pode comer tal, todos os sábados, sexta-feira, 6 horas da tarde, você tem que parar, que é o Shabat. Você tem que reservar isso para o Senhor, você não pode nem caminhar mais, você não pode pegar elevador, certo, Elisa? É isso aí, né? Os caras moram, então você vê muito, você vai lá ia falar Liberdade, no Higienópolis, você vê muitos judeus que moram no primeiro andar, porque é o máximo, é o limite que eles podem andar de escada, não tem nenhum vivendo no terceiro, no quarto andar, a menos que ele não seja um religioso, ele não siga, mas normalmente ele segue. Então eles aceitaram a Cristo, eles entenderam o sacrifício de Cristo, mas era tão forte isso dentro deles, que aí, eu brinquei a semana passada, né? Você convidava ele para sua casa e fazia um leitãozinho pururuca, imagina. Ele olhava, meu Deus do céu, eu não posso comer. E me faz mal te ver comer. Então, esses o Paulo está chamando de fracos. Hoje em dia, eu podia falar de várias coisas que existem hoje, né? Tem igrejas que as mulheres não podem usar calça. Tem igreja que as mulheres não podem usar maquiagem. Tantas outras coisas que a gente poderia dizer aqui, né? Ok? Então, esse é o que Paulo, só para você entender o que é forte e o que é fraco. Então, algumas Bíblias, aqui no Brasil não, mas em inglês tem a Bíblia que fala, né? Fraqueza, debilidade e escrúpulos, né? As pessoas que têm escrúpulos. Porque o apelo é para os fortes aqui e não para todos. É lógico que os fracos também podem pisar na bola, né? Podem criticar os outros. Mas Paulo já tinha tratado disso lá no capítulo 14. Ele está aqui fazendo um reforço. E por que para os fortes? Porque, na verdade, os fortes é que costumam provocar mais estrago no meio do corpo. Pelo uso exacerbado da sua liberdade em Cristo, né? Liberdade em Cristo. A gente viu recentemente um pastor que está cumprindo um papel, não vamos discutir o papel dele, mas pega a vida dele falando um monte de palavrão, né? Falando coisa, pô, cara, né? Então, por isso que Paulo mesmo diz em outra carta, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Então, dentro desse contexto que os fortes, e vamos combinar, aquele é um forte, né? Acaba pecando porque ele machuca o fraco. Machuca o fraco. Então, Paulo está aqui com dedos, pensando nisso. E certamente Paulo se dirige aos fortes porque há uma grande questão ainda que faltava ele tratar, e ele vai tratar nesse pedaço aqui, nas entrelinhas. E eu queria compartilhar isso com vocês. Que é o quê? Uma grande tentação de massagear o nosso próprio ego. Entende isso? Uma grande tentação de massagear o próprio ego. Por isso, ele fala aqui, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, quando 50% dos cristãos, ou mais, pensam que a vida é ou seja, buscar autossatisfação,
tem alguma coisa que pode te levar, ao invés... Então, você vê uma pessoa mais fraquinha, você não tem paciência com ela. Você tripudiar. Você fazer como aquele exemplo que eu falei a semana passada, uma pessoa que não bebia e os outros ficam bebendo, e até bebidas que a gente não costuma tomar todo dia, só para pisar no calinho, né? Certo? Então, esse tipo de coisa aqui pode acontecer, né? Mas você pode me perguntar, mas por quê? Por que isso é um problema? Porque a gente pode dizer que existe uma doença do eu. Conhece essa doença? Que ela é ampliada com o meu. A doença do eu, ampliada com o meu. O eu é primeiro, o meu é primeiro. E aí a coisa vai. Então, palavras como essas aqui, que estão aparecendo aí na tela, ego, narcisismo, autoestima, orgulho, elas entram em voga. E, aliás, nos últimos tempos, elas estão muito em voga, né? Está acontecendo muito. Então, quando nós nos deparamos com alguém que supostamente é mais fraco que nós, em qualquer das áreas da existência, né? Como, por exemplo, esse meu amigo que era palmeirense, olha o Enéas, ele está bravo, ele está me olhando. Aconteceu que nem naquela, né, que nem aconteceu agora há pouco, aconteceu naquela época lá, né? E aí eu brinquei, tá vendo? Eu cresci, porque eu não brinco mais dessas coisas, né? Então a gente tem essa tendência a tripudiar. Eu tripudiei dele, mas como uma brincadeira, né? Como uma brincadeira, mas ele levou a sério. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E parece que o nosso ego se infla quando a gente percebe uma oportunidade de crescer frente a alguém, tá? Nosso ego vive se comparando com as outras pessoas e faz todo o tempo isso. É interessante que eu queria até depois compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Eu trouxe, tenho 3 livros comigo aqui. Alguns eu queria recomendar, se você não leu ainda. Esse é um deles, um livrinho pequenininho. Eu diria que talvez os outros sejam até mais baratos que ele, porque como esse é um livro do Tim Keller, tal, né? Sabe que oferta e demanda acaba crescendo. Mas eu diria que são livros de 20 e poucos reais, tá? Ego transformado. Ego transformado. É muito importante que qualquer cristão leia isso daqui, né? E ele faz uma abordagem muito interessante disso aqui. Ele fala que todos nós, no fundo, naturalmente, temos essa necessidade. E, ultimamente, existe uma palavra que está muito na moda, que é essa daqui, autoestima. Autoestima, né? Parece que, hoje em dia, isso aqui e entrou nas igrejas nas últimas décadas, né? E, de vez em quando, você fala, o que você precisa? Você precisa, primeiro, ter o seu ego satisfeito, para depois você poder amar o próximo. Você primeiro precisa se amar. Já escutou isso? Você primeiro precisa se amar para depois poder amar o próximo. Sim? Faz sentido, né? Mas não é o caminho bíblico. E a gente vai poder falar um pouco disso. Ultimamente tem saído muita coisa, embora esse livro não tenha aqui. Tem um Nenê. Eu vi uma pesquisa, há pouco tempo, falando que, ultimamente, tem sido normal uma coisa que já foi até rotulada como narcisismo clínico. Narcisismo clínico. Quantas selfies vocês tiraram esse ano? Parece que existe uma epidemia no mundo de selfies. Eu tinha ouvido essa coisa, mas não registrei, então não quero falar bobeira. Mas são milhões de selfies que se tira por dia no mundo, né? Então, essa coisa que começa a pegar. E existe um padrão, e as pessoas, isso parece ter se tornado uma epidemia. Tem lá um instituto de psicologia nos Estados Unidos que fez uma medição disso, e isso cresceu nos últimos 20 anos mais de 30%. A ponto de falar que nos Estados Unidos, 2 em cada 3 pessoas sofrem desse transtorno, que eles chamam de transtorno de personalidade narcisista.
Acho que a gente sabe o que é. Uma das coisas que essas pessoas têm uma visão agrandada de si mesmo, né? Precisa sempre de feedback. Então, se existe uma pessoa que é mais fraca que você, a tendência natural é da pessoa ir ganhar uns pontinhos, né? Porque precisa se sentir bem naquilo lá. Tá? E qual é o problema? Quando você tem esse ego tão expandido, a empatia, você não consegue ver o outro. O amor ao próximo some, né? E é interessante que tem esses dois psicólogos que fizeram um livro que chama disso de uma epidemia, e aí no final, eu não quero gastar tempo com isso, né? No final eles falam, é possível combater essa epidemia. E é interessante, né, ler aqui, ele fala, Twenge e Campbell, é o nome dos dois psicólogos, ele fala, propõe estratégias para reduzir o narcisismo. Ele fala, uma delas é educação voltada para empatia e serviço, ou seja, trabalho. Limites saudáveis na criação dos filhos, ou seja, a gente tem hoje em dia, é normal a gente ver, e a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos avós, eu e a Tomasa, né? E a gente olhar para o Theo, a gente ama ele, qualquer coisa que ele faz, a gente está né? Normal, mas ele precisa entender que isso, ele não é o único, o ser mais importante do universo. A gente precisa fazer ele entender isso, ok? Então, limites saudáveis na criação dos filhos, valorização de relacionamentos reais em vez de validação digital, né? Todos aqueles amigos da internet que a gente tem, incentivo à humildade e ao altruísmo. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, abrindo esse parênteses aqui? Porque é interessante que essa é exatamente a receita bíblica. É exatamente isso que Paulo está propondo aqui. Seguir os ensinamentos de Jesus e o seu exemplo são um antídoto para os problemas da vida moderna ou da vida de todos os tempos. Amém? Então, o que a solução que Paulo está trazendo aqui? Versículo 2 fala assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Amém? Amor que não busca agradar a si mesmo, ao contrário do que está na nossa tendência natural, mas sim aos outros, sendo paciente, sendo atento, sendo sensível à debilidade do outro e agindo para ajudá-los a se desenvolver na fé. Tampouco deixando da mesma forma, não é isso, né? Você vê uma pessoa que tem uma debilidade, começa a trabalhar com ela, começa a sentar com ela, convida para um estudo bíblico, para que ela possa superar aquela debilidade que ela tem, ok? Uma verdadeira terapia para o egoísmo e seu parente mais moderno, o narcisismo, está aqui. Por isso que Filipenses 2:3, bem pequenininho, pegando só um pedaço, né? Fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Tem um irmão teu que não pode beber, e você, como é forte, toma o teu vinho, toma a tua cerveja de vez em quando, e aí você sai com esse amigo para um almoço, ou você convida esse amigo para a casa dele, e aí você põe na mesa uma garrafa lá de... Ainda pega aquelas grandonas, né? Por que você está fazendo isso? Você está preocupado com o seu amigo? Né? Então, esse tipo de coisa. Eu vou tomar uma Guaraná, uma Coca-Cola, uma água com ele. Certo? Estou pegando um exemplo bem chulo, né? Poderia ter coisas muito mais sofisticadas aqui. Amém? Então, deixa a sua ambição, deixa a sua necessidade de se sentir energizado, com o teu ego inflado, por causa disso. Interessante que uma frase que fala, né, que um homem envolto em si mesmo se transforma num pacote bem pequenininho. Quando a gente está tão em si mesmado, a gente quase some, né? E a gente pode ver um monte de pacotinhos desse no mundo, né? Que Cristo vem fazer, vem nos livrar, para que a gente não seja mais um pacotinho. Amém? Então, para isso nós temos um grande exemplo, e o versículo 3 vai dizer para a gente, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Interessante, amor que não busca agradar a si mesmo. E esse exemplo aqui,
Paulo está citando um salmo do Antigo Testamento, Salmo 69, versículo 9, que fala de Jesus. É um salmo escrito por Davi. Davi, lógico, está falando das suas mazelas, mas é entendido que o Espírito Santo usou Davi, para trazer uma mensagem messiânica. É um dos salmos messiânicos. Amém? Assim como tantas outras citações do Antigo Testamento, e ele vai citar mais algumas mais para frente. Então, Cristo não viveu para si, mas para cumprir a vontade do Pai, como ele vai falar um pouco mais para frente. Então, que aplicação que a gente podia tirar desse primeiro ponto aqui? O maior desafio, a nossa tendência natural, é nos comprometermos a nos conformarmos a Cristo. Existe uma coisa interessante e é dura, mas fala que nós nunca somos mais parecidos com o inimigo das nossas almas, o diabo, do que quando nós nos servimos a nós mesmos. E nós nunca somos tão parecidos a Jesus como quando nós servimos os outros. Amém? Dá para entender isso? É esse, então, o convite que a palavra faz para nós. Cristo é, portanto, o nosso melhor e o nosso modelo supremo para que a gente possa seguir e que a gente possa resistir à nossa tendência natural de massagear o nosso próprio ego. Se Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como nós, então, filhos de Deus, podemos fazer isso? Amar como Ele amou é carregar o fardo do outro, mesmo quando isso nos custe conforto, tempo, reconhecimento, exigindo de nós grande paciência. E, logicamente, não preciso citar aqui, mas todos vocês têm alguma pessoa que você precisa, Deus, dá-me paciência. Deus, dá-me paciência. Amém? Vamos, então, para o segundo ponto, que fala que a fonte de ensino e cura e esperança. O versículo 4 vai falar dessa fonte. Fala assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém? Fala aqui, as Escrituras como fonte de perseverança e de encorajamento. Tudo o que foi escrito. De que Paulo está falando aqui? A gente sabe que a Bíblia é feita do quê? 2 testamentos, né? O Antigo e o Novo. Mas quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, existia o Novo Testamento? Não, não existia. Não existia. Então, ele estava falando justamente do Velho. E muitas vezes a gente nem lê. Certo? A gente tem dificuldade para ler o Novo, quanto mais o Antigo. Mas é interessante que ele fala tudo o que foi escrito. Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Por isso é importante a gente conhecer. Para ensinar, de forma que, pela perseverança, pelo bom ânimo, a gente aprenda. A gente ensina a esperar, mesmo nas dificuldades. Mas você ainda pode estar me ouvindo aí, perguntando, mas como eu posso dedicar meu tempo e meu coração aos outros, sem resolver minhas próprias necessidades? É interessante porque a terapia bíblica difere nesse ponto da terapia humanista. Com todo carinho e respeito. A gente podia pensar naquilo, autoestima, narcisismo, ego inflado ou desinflado, né? Hoje está muito na moda, por que fulano fez isso? Porque ele tem uma autoestima muito baixa, né? Muito baixa. Interessante que nesse livrinho aqui, o Tim Keller, ele fala que no passado, uma pessoa que era abusador, por exemplo, né? Ele era porque o ego dele estava inflado e ele achava que ele podia bater na mulher, por exemplo. Hoje em dia, a ciência moderna, a psicologia, arrumou uma desculpa. Fala que ele bateu na mulher porque ele tem o ego tão fraco, tão desinflado, que ele precisava fazer alguma coisa desse tipo para se sentir melhor. Parece que não é um bom caminho. Vamos ver o que, né? Vamos seguir o caminho bíblico. Todos, engraçado que se a gente pensar autoestima, narcisismo, esses problemas de ego, de autoestima, de orgulho, todos são frutos da mesma raiz. Nossa necessidade de recebermos um selo de aprovação todos os dias. Já percebeu isso? Um selo de aprovação
É como se a gente tivesse que comparecer diante de um tribunal todos os dias. Todos os dias. Como se nós tivéssemos que ser julgados continuamente. Continuamente. O que fulano disse? O que a Ana acha de mim? Né? O que o Fausto está achando? Fausto voltou. O que ele está achando das pregações e tal? A gente é bombardeado com essas coisas. Né? E aí sai o culto e ele não veio e não me deu um tapinha nas costas, porque ele está com a muleta. Né? Então eu vou para casa e fico... Certo? Não é um sofrimento isso? Teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, o vizinho, o seu Zé da padaria, eles nem olharam para mim. Sabe que a gente já teve gente que foi embora da igreja porque falou que veio num dia e alguém não cumprimentou? Ou não olhou de volta? Né? Parece que a gente vive com isso. Não é exaustivo? Não é cansativo? Não dói? Cada pessoa que... Se alguém faz uma crítica para você, como você reage? Eu já tive problema com isso, eu não estou aqui falando de uma coisa que não vive. Eu lembro uma vez numa reunião aqui, no começo do meu pastorado, alguns de vocês são testemunhas disso aqui, infelizmente para mim. Né? Eu estou falando isso por reconhecer que, em determinado momento, fizeram alguma crítica, não sei, sobre as minhas pregações, não me lembro o que foi, sobre o pastorado em si. E eu estava me esforçando tanto, eu estava no meu limite para entregar aquilo que eu tinha conseguido. E aquilo me pegou como se me tivesse dado uma punhalada no coração. E eu cheguei a chorar diante de vocês. Um membro da igreja, que infelizmente não está mais conosco, né? Ele chegou para mim e falou: Carlos, cara, você é o pastor. Você não pode fazer isso. Porque se você se demonstra fraco, como é que a gente fica? Né? Eu me lembro disso. E eu reconsiderei isso. E Deus tratou isso no meu coração. Porque eu não precisava do selo. E entenda, né? É interessante que Paulo, o Tim Keller vai tratar disso aqui, Paulo, na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios chegou, Paulo fundou a igreja e de repente foi lá o tal de Apolo, o bonitão, devia ser um cara alto, né? E Paulo parecendo com um olhinho meio, eu acho que ele tinha um olho que purgava, né? Esse é o meu entendimento do espinho da carne, mas não é bíblico, é minha interpretação, né? E ele era um cara diferente, mas era bom, né? O cara era bom. Mas esse Apolo aparentemente era... Mas o ego era mais inflado, falava bonito. Então tinha os seguidores de Paulo, os de Apolo e os de Pedro ainda, né? E Paulo, em determinado momento, está lá no capítulo 4, Paulo falou: olha, gente, bacana isso, mas, cara, quem é Paulo, quem é Apolo? Né? E aí ele chega a uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Que ele fala: gente, sabe por quê? Por que a gente não precisa andar com essa loucura? Por que nós não precisamos mais comparecer diante de nenhum tribunal todos os dias? Porque Cristo já compareceu diante do tribunal. Ele já pagou o preço. Todas as nossas acusações, as nossas culpas, caíram que nem um caminhão de laranja nas costas dele. Não é assim? Então, por que nós ainda precisamos de um selo? Ele, olha para a gente, a partir do momento, se você já deu esse passo de fé na sua vida, fala: Senhor Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador, me aceita, Senhor Jesus, me perdoa pelos anos que eu andei sem Ti, hoje eu quero fazer isso, amém? O que fala a palavra? Que Deus olha para você, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e você é assumido e assumida como filha e filho de Deus, amém? E ele fala: vinde, filho amado. E Romanos 8 ainda vai falar o quê? 8:1 fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque Jesus pagou todo o preço por nós. Se você confia nele, você não precisa mais ficar atrás de selo de Zé e de Mané. Amém? E aí, de repente, eu percebi que eu estava atrás do selo de aprovação de vocês, por exemplo. Assim como eu estava atrás do selo de aprovação da Tomasa, estava do selo de aprovação dos meus filhos. E Deus falou para mim: ô Mané Carlos,
Já não há mais acusação contra você. Você não precisa mais entrar em tribunal nenhum. Amém? Então, para. E viva de acordo com o que a palavra nos diz. Jesus falou isso, engraçado que ele falou isso para Satanás, né? Ele falou para o diabo que estava tentando ele. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Toda a palavra. Você tem lido a palavra? Se você ainda tem problema com essa identidade, se você ainda se preocupa com o que o mundo acha de você, e tem uma boa e uma má notícia. A primeira boa é que pouco importa. Segundo, é que a ideia e a imagem que o mundo tem de você vai piorar muito. E ela está descendo assim, não sei se você tem percebido. Está descendo barranco abaixo. Então a gente precisa estar muito firme na nossa identidade. Nós não precisamos mais dessa aprovação. Seria bom que a gente tivesse, não estou dizendo que, né? Mas seria bom que a gente tivesse. Mas ela não pode nos derrubar, ela não pode nos afetar. Amém? E outra passagem que fica muito claro para a gente. E eu nunca tinha olhado para essa resposta de Jesus com tamanha profundidade, e eu quero fazer isso agora, porque eu sei que esse termo é muito caro para alguns aqui. Quando Jesus chega para Marta, então Maria e Maria, Jesus chegou na casa antes, não estava tudo pronto, e Maria se derrubou aos pés de Jesus. E Marta, coitada, sobrou tudo para ela, o resto. Teve que acabar a comida, fazer as coisas, aquela casa impecável, limpar, passar feiticeira, né? Será que tinha, né? Cuidar de tudo. E aquilo foi irritando. A análise que eu faço é que talvez Maria não fosse uma irmã muito fácil de ter. Sabe aquela irmã folgada, talvez, né? Ou seja, que os interesses dela eram outros, né? Mas quando Marta chega cheia de razão, com ego desse tamanho, chega para Jesus: Jesus, você não está enxergando? Essa foi a posição de Marta. Pede para ela levantar e me ajudar. Jesus, conhecendo o coração de Marta, mais do que o de Maria, porque o de Maria estava exposto, derramado na frente dele. Né? Marta que estava ali ainda, escondida atrás das tarefas. Amém? Mas ele olha para ela e fala: Marta, Marta, minha amada Marta. Como Paulo está falando, meus amados romanos. Como eu estou falando para vocês, meus amados irmãos e amigos. Você está se preocupando e está inquieta com muitas coisas. Você precisa do selo de aprovação. Eu entrei e ainda não te dei o selo hoje. O tribunal ainda não te julgou. Você precisa ser aprovada. Você precisa de um tapinha nas costas. Oh, Marta, oh, que coisa boa, Marta, que comida boa. Nossa, que casa limpa, organizada, maravilhosa. Marta precisava desse selo. Marta precisava disso. E Jesus fala: todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ainda que todos nesse mundo reprovem, ela é filha amada. E ela está fazendo a coisa certa. Ela está buscando a minha palavra. Ela está me buscando. E é isso que a palavra nos ensina. Essa é a exortação que está por trás da proposta de Paulo. Amém? Bom, o texto segue. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Gosto aqui da Ara que fala assim: o Deus da paciência e da consolação. Interessante, né? O Deus da paciência. Ele está falando para eles: sejam pacientes com os mais fracos, porque eu tenho muita paciência com vocês. Eu não estou falando para você fazer nada que eu não faça.
Imagina Jesus, a paciência que Jesus teve. Turma cuspindo na cara dele, fazendo tudo ali. Não é? E no final ainda ele se preocupa com Maria, Maria, mãe dele, né? Na cruz, ali quase morrendo, ele chega para o João: João, cuida da minha mãe. Porque, ó, ele morrendo, com tudo aquilo que estava acontecendo, ela ainda falou: como vai ser o futuro da minha mãe? Não dá para a gente entender o que aconteceu ali com os irmãos de Jesus, em que momento que eles abandonaram Maria. Talvez Maria quis seguir Jesus e eles, no primeiro momento, deixaram ela, né? E Jesus ainda se preocupa e fala: João, cuida dela aí como se fosse tua mãe, né? Abraça ela. Então, esse é o exemplo que a gente tem. Esse é o exemplo. Tá? E ele fala então que esse Deus da paciência nos dê ânimo, espírito de unidade. Independente que a gente é tão diferente um do outro, mas sejamos unidos. Amém? Não uniformes. A gente é muito diferente e vai ser sempre. Mas a gente tem que ter em comum as coisas da fé. Para que com um só coração e uma só boca, né? Algumas versões falam uma só voz, que parece que faz mais sentido, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só enquanto a gente está louvando aqui, que é muito bom, amém? É uma delícia. E eu gosto muito de tocar, mesmo que, né? Preciso sentar ali, porque senão eu morro. Mas, é muito bom louvar. Mas esse louvor é um louvor que se estende para todos os dias da semana e não precisa ser por música, é de coração. E eu pude fazer isso essa semana, graças a Deus por isso. Isso nos leva para o último ponto aqui. Amém? Cristo, fonte prática de alegria e paz. No versículo 7 fala assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Mais uma vez, usando as Almeida aqui, eu gosto mais da palavra acolham, né? Fala, portanto, acolham-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo acolheu, né? Uma coisa mais trouxe para perto, a fim de vocês todos possamos glorificar a Deus, receber uns aos outros como Cristo nos recebeu. Isso é mais do que tolerância, é acolhimento genuíno, é bom e agradável diante de Deus. Amém? E aí ele vai seguir falando: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, ou seja, dos judeus. Jesus nasceu na Galileia, entre os judeus, cresceu lá, serviu os judeus, né? E tudo isso ele fez por quê? Por amor à verdade de Deus, para confirmar as profecias feitas pelos patriarcas. Ou seja, você vê no Antigo Testamento, fala que ele ia vir. Ele ia, todo o que ele fez, estava lá, Isaías fala, né? Todos falam, ok? Para quê? A fim de que os gentios, nós, portanto, glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores a teu nome. Cristo veio para cumprir, portanto, as promessas aos judeus, incluir os gentios que somos nós no plano de Deus. O plano de Deus sempre foi universal, a gente podia dizer assim, tá? E as citações do Antigo Testamento mostram que os gentios também louvariam a Deus. E aí eu vou passar muito rápido aqui, porque ele vai seguir várias coisas assim. Também cantem de alegria aos gentios, povo dele, é uma citação de outro salmo. Mas louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Outra citação. E aí ele vai fazer uma citação de Isaías, no versículo 12. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocará nele a sua esperança. Embora Jesus veio e morou e evangelizou e pegou os discípulos de entre os judeus, existe muito mais seguidores de Jesus hoje no mundo inteiro, gentios, do que aqueles que estavam dentro de Israel. Amém? Tudo bem? Então, essa é a profecia que está aqui. Mas o texto acaba, eu acho que Paulo termina essa parte da carta dele, de exortação e de convite, com uma oração e uma bênção, né? Que está no versículo 13, que é o nosso último versículo aqui. E ele fala: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, se a gente confia nele. Amém? Para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que essa então é a oração que Paulo faz. O Deus da esperança, Deus da esperança,
A consequência de confiar em Cristo, de uma vida marcada pela plenitude do Espírito Santo. Esperança nele nos dê alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. O amor de Cristo não tem fronteiras, não ficou dentro de Israel. Ele é a fonte de alegria e paz para todos os que creem, independente de origem de Cristo. Eu queria terminar isso daqui fazendo só uma pequena provocação, que eu acho que não é desafiadora para ninguém. Ela é só para ficar bem didático, e vou contar uma historinha rapidamente. O amor do mundo. Como é que é o amor do mundo? A tendência, né? Eu primeiro, depois você. Tudo bem? Faz sentido? É o amor que você tem visto por aí? É, né? O amor em Cristo. Você primeiro, depois eu. Essa é a chave para o egoísmo, para o narcisismo, para os problemas de autoestima. Porque a promessa é que a gente vai ser abençoado quando isso acontecer. Existe um livro aqui, que eu trouxe ele, com certeza esse aqui não era o que eu tinha lido, porque está tão bonitinho. Eu lembro que a gente comprou logo no começo do meu, já tem uns 13, 14 anos. Lembra, talvez os mais em memória aí? Em seus passos que faria Jesus. Lembra desse livrinho? Alguns de vocês devem ter esse livro em casa. Em seus passos que faria Jesus. Isso aqui é um livro, é um best-seller, é o livro que mais vendeu, um dos que mais venderam. Eu tinha anotado em algum lugar aqui, acho que 50 milhões de cópias foram vendidas desse livro. Mas esse livro é de 1840 e pouco, 1850 mais ou menos, tá? Desse autor aqui, Charles M. Sheldon. E se tornou muito bom, porque pensa bem, se você, tudo que você for fazer, você fala, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse nessa situação? O que Jesus faria se ele estivesse procurando esse emprego que eu estou procurando? O que Jesus faria se ele fosse marido da minha mulher? Pai desse filho? Ou filho desse pai? Isso aqui está aqui. E uma igreja, diz que uma igreja lá mais ou menos, esse livro voltou a ser modinha, talvez por isso eu tenha conhecido ele lá atrás, né, quando eu comecei meu pastorado. E uma igreja de Illinois, um pastor chegou e fez um propósito para a igreja. Falou, olha, ele leu, fez uma série de pregações sobre esse livro. É uma história bacana, né? É um livro de história, conta, de um pastor. E aí ele falou, olha, vamos fazer uma coisa, vamos ver. A proposta para esse ano é a gente levar isso aqui. Tudo que a gente for fazer, vamos seguir assim, em seus passos que faria Jesus. Amém? E diz que a igreja foi um ano que a igreja floresceu, deu muito certo, porque todo mundo levou a sério. Aí diz que tinha uma mãe, uma mulher, que tinha 2 crianças, pequenas, vamos dizer, um de 5, outro de 3 anos. E aí ela estava em casa com eles, à tarde, e resolveu fazer uma panqueca, fazer uma panquequinha lá de maçã. Hein, dona Rosa, que tal, hein? Aí disse que foi preparar, foi tudo, e os moleques, né, pararam até de brincar, os 2 lá na mesa, esperando em cima da mãe, tal, e aí começou a briga entre eles. Não, a primeira que sair, porque panqueca tem que sair uma por uma ali, não tem jeito. E aí os meninos começaram a brigar. É meu, eu primeiro. Aí a mãe lembrou do livro. Falou, excelente oportunidade para ensiná-los. E chegou para os meninos e falou assim, olha, filho, tal, João e Pedro, não sei o nome, né? João e Pedro, ô Joãozinho, tal, não sei o que, olha, deixa a mamãe falar uma coisa para vocês. Imagina que Jesus estivesse aqui. E o que ele faria no lugar de vocês? Aí ficaram os 2 olhando, ele falou, eu vou responder para vocês. Se Jesus estivesse aqui, ele ia falar para o outro, né, de vocês, ia falar, olha, a primeira panqueca é sua. Aí os 2 ficaram assim, né, caiu a ficha. Aí o mais velho virou para o mais novo, tá bom, vai, você é Jesus. Não tem problema, mas eu vou pegar primeiro.
Isso para demonstrar quão difícil é a gente deixar a nossa tendência natural e fazer o que Cristo nos chama a fazer. Amém? Jesus, quando estava no último momento, junto com os discípulos ali, ele fez várias orações, e é interessante que ele lembrou de nós nessa oração. Sinta-se incluída nessa oração. Ele orou por cada um de nós. E ele está orando ao Pai, isso está em João 17, 2 versículos, e ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estavam ali com eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Essa é a oração que Jesus fez, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em vós, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única forma que nós podemos fazer alguma diferença no mundo é se, quando o mundo olhar para nós e eles enxergarem, eles perceberem que nós somos um. Que nós entendemos que nós não precisamos resolver os nossos problemas de autoestima, porque isso é uma coisa para o mundo. Para quem não tem Jesus, que pagou o preço por nós. E, portanto, nosso coração não precisa andar que nem um coração de vira-lata, pedindo um tapinha nas costas, pedindo um selo de aprovação. Deus me mostrou isso muito claramente. E eu tive que me ajoelhar e pedir perdão para Ele. Essa semana Ele me lembrou, não foi agora, já faz muito tempo, mas Ele me lembrou dessas coisas. Falou: lembra de onde você estava, da onde eu te tirei. E Ele quer te tirar. Fecha teus olhos, vamos orar. Como anda a sua autoestima? Como anda o seu amor ao próximo? Será que você está buscando freneticamente, como um cachorro magro, perdão o termo, eu amo os cachorros, a aprovação de alguém, porque você não entendeu ainda a força e a preciosidade da sua identidade em Cristo? Entrega para Ele mais uma vez o teu coração e fala: Senhor, me perdoa por não conseguir entender o Evangelho. Por isso o Evangelho tem que ser lido, relido e aprendido, escutado, para que eu possa andar em liberdade. Por isso na tua palavra fala que Ele já nos retirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um reino de liberdade, um reino de alegria e paz. Que Cristo possa ser a nossa paz. Senhor Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos. Nós precisamos de transformação todo dia, Pai. Mas hoje nós declaramos que os selos que o mundo pode nos dar, nenhum deles será descartado, Senhor. Mas eles não mudarão o nosso coração. Nós não vamos mais mendigar por eles, Senhor. Porque nós sabemos que o selo mais supremo que existe, o selo foi concedido pelo nosso modelo supremo de amor, Jesus, que abriu mão de toda a sua força e se limitou para nascer como um homem limitado, que teve fome, que teve sede, por amor a mim e por amor a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Aceita o nosso arrependimento e nos ajuda a completar no nosso coração e na nossa mente a metanoia, a mudança de mente,
para que a nossa vida seja uma vida nova, por um vivo e novo caminho. Em nome de Jesus. Amém.